André Rocha e hoje estou aqui para iniciar um novo formato aqui no Basqueteiros. Afinal, não é a gravação de um podcast, mas de um vídeo, analisando a ida de James Harden para o Brooklyn Nets. Para isso, estou aqui trajado com uma camisa do Brooklyn e tenho a companhia ali atrás um cenário do Barbie de Kevin Durant. Como todos sabemos, James Harden estava pedindo para sair de Houston já há um bom tempo, né? Teve a troca do Westbrook e na sequência o próprio Harden também disse que não estava mais satisfeito ali e estava com um comportamento meio suspeito. Por mais que ele tenha negado isso, dizendo que não estava tendo um comportamento desrespeitoso com ninguém, a própria forma física do Harden estava mostrando que ele estava forçando essa troca. E se esperava que essa troca realmente acontecesse, mas não sabíamos quando nem para onde ele iria. Alguns times surgiam como favoritos, todos eles do leste, Filadélfia, o próprio Brooklyn Nets, Boston Celtics, Miami Heat foram os indicados pelo Barba, e sabíamos que estava o negócio principalmente entre Filadélfia e Brooklyn. E na última quarta-feira, horas depois de soltarmos nosso podcast de número 90, onde recebemos Gustavo Angeléias e o Renan do Big Tree para falar sobre os casos de Covid e para falar sobre os começos oscilantes de Denver Nuggets e de Miami Heat, confira lá no seu feed se você quiser ouvir esse nosso último podcast, teve um anúncio, enfim, da troca do James Harden. Foi uma situação que todos esperávamos que ia acontecer e ele acabou indo para um dos times que realmente sempre foi o favorito, que foi o Brooklyn Nets. Porém, o time de Houston não conseguiu a jovem estrela que eles queriam no pacote, mas em compensação conseguiram aí uma tonelada de escolhas de draft, na maior negociação aí da NBA envolvendo escolhas de draft. O Brooklyn, mais uma vez, fez um negócio arriscado de dar todo o seu futuro para conseguir uma estrela, tal qual tinha sido feito lá atrás, quando eles levaram para Brooklyn. Quando o time tinha acabado de chegar em Brooklyn, ter sido comprado por um bilionário russo, e eles levaram numa troca Kevin Garnett, Paul Pierce e Jason Terry, eles acabaram fazendo esse negócio lá atrás, e as picks que eles mandaram pro Brooklyn, o time deles não deu certo, desmontou na sequência, não rendeu o título imediato que eles sonhavam em ter, e na sequência as picks que eles acabaram cedendo pro Boston Celtics resultaram em nomes como Jason Tatum e Jaylen Brown. Porém, apesar de ser um novo dono, um novo front office no momento, mais uma vez o Brooklyn vai para esse all-in aí e faz uma troca envolvendo vários ativos futuros para receber o Barba. A decisão do Brooklyn foi que juntar Kyrie Irving, Kevin Durant e James Harden é uma coisa que eles não poderiam deixar a chance passar, né? E a negociação acabou envolvendo 4 equipes numa troca gigantesca. Além de Brooklyn e Houston Rockets, participaram também o Indiana Pacers e o Cleveland Cavaliers. Vamos falar então agora sobre quais foram os ativos envolvidos e o que cada time levou nessa negociação. Começando pelo Brooklyn Nets, eles receberam somente James Harden. Claro, brincadeira que é somente, né? Afinal, um dos grandes jogadores da NBA. Certeza tá aí no top 10, assim como o Kevin Durant está no top 10 e o Kyrie, sei lá, estaria talvez no top 15 ou no máximo no top 20 das listas que vocês possam vir a fazer, né? Então eles juntaram 3 de pelo menos, numa vista alta aí, dos 20 melhores jogadores da NBA. E 3 dos maiores jogadores ofensivos e de definição da liga. Seja com relação ao seu drible, seja com relação às suas infiltrações e faltas cavadas, ou até nas bolas de 3 pontos. Houve até a brincadeira aí na internet de que se o Kevin Durant anteriormente tinha se juntado aos Splash Brothers, agora eles estão formando os Dribble Brothers. E realmente a gente sabe que o ataque desse time de Brooklyn deve ficar absurdo. Steve Nash tem um trabalho aí pela frente para encaixar essas 3 estrelas, mas é aquele tipo de trabalho bom, né? Quando o técnico tem que fazer isso com grandes jogadores e não com jogadores de composição do elenco. Já uma mudança aí, né, num trabalho tão pequeno, de tão pouco tempo, do Steve Nash, que está estreando como treinador, e já teve que lidar com a ausência do Durant e com a ausência do Kyrie, e agora vai ter que encaixar o Barba nesse time. A defesa do time pode ser um pouco questionada, afinal, o Durant até que é um defensor respeitável, o Barba é um bom defensor de garrafão e não tanto assim no perímetro, e o Kyrie é um cara que marca muito bem no mano a mano, mas que quando tá ali, não tá no cara da bola, já tem algumas falhas históricas aí de defesa no seu currículo. Porém, o Nets realmente apostou por esse time ofensivo, é um time que, obviamente, se ele já era
estava entre os favoritos por ter Kyrie e Durant, se torna ainda mais favorito com essa chegada do James Harden e vai brigar ali pelo topo do leste e pelo título da NBA. Se o Los Angeles Lakers anteriormente era um favorito com um pouco de sobra na visão de muita gente, agora o Brooklyn está ali páreo a páreo com eles para disputar o título da temporada. E no leste, obviamente, apesar do Boston Celtics estar vindo muito bem, o Philadelphia, que estava muito bem até ser impactado duramente pelos casos de Covid, o Milwaukee Bucks tem Giannis Antetokounmpo, o Indiana vem muito bem, mas o Brooklyn com certeza está nesse bolo e talvez até um pouco acima, sobrando, caso esses três jogadores se encaixem. Então foi uma aposta arriscada, mas segura, no sentido de que se der errado, eles podem tentar novas negociações, trocar esses ativos e, de qualquer forma, como eu já disse anteriormente, era uma oportunidade que o time do Nets não podia deixar passar, né? Juntar três dos maiores jogadores da atualidade e três dos melhores jogadores de jogo em mano a mano da história da NBA. Passando agora para o Houston Rockets, então, o segundo time envolvido diretamente nessa troca, podemos dizer que dos males o menor para o Houston, né? Afinal, o Harden queria sair de lá e quando uma estrela quer ser trocada, é difícil que o time receba realmente um pacote correspondente ao valor daquela estrela. E ainda mais com essa postura dele recente, onde muitos times poderiam até questionar a sua entrega e a sua responsabilidade enquanto jogador, enquanto astro, o time do Houston acabou conseguindo uma troca com várias escolhas de draft que possibilitam pensar num futuro de reconstrução. Afinal, eles receberam 4 escolhas de primeira rodada e o direito de fazer 4 swaps, 4 trocas com o time do Brooklyn Nets, caso a escolha do Brooklyn seja melhor do que a escolha do Houston. Então, realmente é um time montado aí para o futuro e, além disso, eles receberam também Victor Oladipo, que é um jogador que é uma estrela aí recente da NBA, só que sofreu com lesões, ele tinha ido pro All-Star Game antes de sofrer com lesões e seguir em sequência, e de qualquer forma é um contrato expirante. Ou seja, se ele se encaixar no time, melhor para o Houston. Se eles não conseguirem renová-lo, se ele realmente não se encaixar, é um ativo para tentar ser negociado também, ou no mínimo vai abrir espaço na folha salarial para a próxima free agency. Então eles poderiam ter recebido inicialmente, na verdade, o Caris LeVert, do time do Brooklyn, que também é um jogador jovem, 26 anos, e que tem números muito próximos ao do Oladipo, mas que teria 3 anos de contrato pela frente. Então o Houston não quis se comprometer com essa possibilidade e arriscou aí pegando o Oladipo, que é um jogador que já teve aí um momento melhor do que o LeVert na carreira, apesar de talvez o LeVert tenha um teto maior de evolução, mas isso só o tempo vai dizer. De qualquer forma, o time de Houston então tem várias possibilidades para o futuro com essas escolhas de draft e ainda tem outros nomes que podem vir a ser trocados para essa reformulação. Como o PJ Tucker, que o Minnesota é um time bastante interessado nele, por exemplo, ou o Eric Gordon. E para o time de Houston também foi uma mudança de ambiente. Afinal, como veio a público dizer agora DeMarcus Cousins e o próprio Eric Gordon, a situação não estava boa por lá e agora é hora deles seguirem em frente, sendo que o Cousins ainda disse que houve muito desrespeito por parte do Barba. Assim como o Joe Wall já tinha dito que se uma pessoa no time não estava engajada, era difícil conseguir bons resultados. Então vamos ver como é que esse time aí que tem o John Wall querendo mostrar serviço, o Cousins também, Christian Wood voando após um ano muito bom lá em Detroit. Ele segue muito bem agora em Houston. E com isso vamos ver como é que esse time vai seguir. Se esse time se encaixar, vai para os playoffs, tem bons resultados, pode até ser mantido com uma estruturação mais a médio e longo prazo, ou se decidirem realmente implodir esse time, podem ir para um movimento tipo do Oklahoma, buscando jovens, buscando picks e tentando realmente um projeto mais a longo prazo. Terceiro time envolvido, então, passando à frente aqui, galera, foi o time do Indiana Pacers, que entrou para conseguir receber o Caris LeVert em troca do Oladipo. E aí, diferente do time do Houston Rockets, eles optaram por um projeto um pouco mais a médio prazo, pois o LeVert ainda tem 3 anos de contrato pela frente, como eu disse, tem números muito próximos ao do Oladipo, apesar de ter menos minutos em quadra, e vai se encaixar num time que já está totalmente ali redondinho, entrosado, como um cara realmente empolgado. Enquanto o Oladipo vinha de rumores de que ele queria ser negociado, aparentemente ele não conseguiu se encaixar após retornar de lesão e ver o crescimento de Sabonis e Malcolm Brogdon como os principais nomes do time, e agora foi buscar novos ares em Houston, enquanto o LeVert chega, para formar um quinteto de muito respeito aí no leste, com Malcolm Brogdon, ele, TJ Warren quando voltar de lesão, Victor Oladipo e Miles Turner. Ou seja, o time do Indiana fica ainda melhor
para poder brigar ali para as primeiras posições do leste. Além disso, eles vão receber também uma escolha de segunda rodada do Houston futuramente. E o terceiro time envolvido na troca foi o Cleveland Cavaliers, que trocou uma escolha que não seria uma escolha muito positiva, uma escolha do Milwaukee Bucks, que está indo lá para o time do Brooklyn Nets de primeira rodada no draft de 2022, para receber Jarrett Allen e Taurean Prince. Numa grande aposta aí no Jarrett Allen, né, que também é um jogador em último ano de contrato e que pode sair caro uma renovação no ano que vem, ainda mais considerando que o time já tem muitos bigs ali no elenco, né? Como o Andre Drummond, que já vem também no último ano de contrato, Kevin Love, já veio o McGee, Tom Maker e Larry Nance Jr., que inclusive o Larry Nance disse recentemente que a dupla Sexland, como ele batizou aí os amigos Colin Sexton e Darius Garland, agora está cercado de árvores. Vamos ver os próximos movimentos do time do Cleveland, que não deve ficar com todos esses bigs aí pela frente, e deve meio que optar se eles vão conseguir renovar com Jarrett Allen ou com Andre Drummond na próxima off-season. Então deve ter mais coisa vindo pela frente aí para os Cavaliers, mas eles optaram em trocar uma pick que não deveria trazer um resultado tão positivo por um jovem promissor e que veio uma situação muito favorável ao time dos Cavaliers. Voltando a falar das picks do time de Houston, são 4 escolhas de primeira rodada em 2023 que vem do próprio Brooklyn, 2022, 2024, 2026, mais essa que era do Bucks, estava em Cleveland e vem para eles também em 2022, e as 4 swaps se estendem até 2027, com eles podendo pegar a escolha do Brooklyn Nets em 2021, 2023, 2025 e 2027. Ou seja, eles têm muitos anos pela frente para buscar essa reconstrução, mesmo após esse time do Brooklyn ter a chance de ter acabado, né? Afinal, lá em 2027, pode ser que nem Durant, nem Kyrie, nem Harden estejam mais lá no time de Nova York. Então, realmente foi uma troca que sacudiu a NBA, mudou forças, pois o Brooklyn se tornou um time ainda mais forte no leste, e o Indiana também entra ali para a briga, enquanto o próprio Houston Rockets também é um time que se reforçou para, no mínimo, brigar ali por uma vaga direta aos playoffs e não necessariamente passar por o play-in, ou chegar pelo menos até o play-in, né? Afinal, é um time que tem John Wall, querendo mostrar muito resultado, como eu já disse, tem outros jogadores de nome, como Eric Gordon, o próprio Christian Wood, que eu já comentei também o tanto que tá jogando bem, e chega com o Oladipo aí também empolgado para, no mínimo, receber um bom contrato, apesar dos rumores ainda indicarem que ele pretende ir para o Miami Heat na próxima temporada. Então é isso, galera. Essa é a troca que a gente tinha para analisar. Espero que vocês curtam esse novo formato aqui no Basqueteiro, de ver um vídeo aqui também analisando alguma situação importante da NBA. Aguarde nosso próximo podcast na semana que vem, onde vamos abordar novamente esse assunto, obviamente, junto com outros assuntos. E, para fechar, aquele recadinho que eu sempre mando para vocês. Lembre-se sempre, a pandemia ainda não acabou. Então, cuidem dos seus, se cuidem, cuidem do próximo e até mais. Tchau, tchau!